Sabe aquela pergunta: quem de fato lidera a nossa sociedade? E por quê? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada em como a liderança mudou com o tempo e, o mais interessante, para onde ela pode estar caminhando. E tudo isso, claro, a partir da perspectiva do Espiritismo. Então, vamos começar pelo começo. Aristocracia. A palavra vem do grego, né? Aristos, que significa o melhor, e kratos, que é poder, ou seja, o poder dos melhores. Parece simples, né? Só que não, porque a grande questão que ecoa por séculos é: quem são esses melhores? E olha, a resposta para essa pergunta mudou e muito ao longo da história, e continua mudando. Nosso roteiro de hoje é esse aqui. Vamos entender o que é aristocracia, dar uma olhada na evolução do poder, falar sobre o poder da inteligência hoje em dia e aí sim mergulhar no futuro, na aristocracia intelecto-moral conforme o Espiritismo. E por fim, como é que a gente chega lá? Ok, vamos lá. Para começar, por que existe liderança? Por que a gente precisa de líderes? Segundo o entendimento do Espiritismo, isso é algo natural, é uma necessidade de qualquer sociedade. Pensa bem, as pessoas são diferentes, com habilidades e personalidades diversas. Sempre vai ter gente que precisa de um norte, de uma direção, e paixões que precisam, digamos, ser organizadas. Daí surge a necessidade de uma autoridade. Certo. Se a liderança é inevitável, a pergunta de US$ 1 milhão é: quem são os melhores para liderar? Como é que a humanidade, ao longo dos séculos, decidiu quem tinha o direito de estar no comando? Pois é, a resposta para isso é uma viagem incrível pela história do poder. Então vamos entrar nessa primeira grande fase. E um ponto importante aqui, ó, cada tipo de poder que existiu teve seu motivo, sabe? Nasceu das necessidades e da condição da humanidade daquela época específica. Nada foi por acaso. Lá no comecinho, nas sociedades primitivas, quem mandava? Os mais velhos, os patriarcas. A autoridade vinha com a idade. Aí as sociedades foram crescendo, começaram os conflitos e o poder mudou de mãos. Passou para quem era mais forte, para os chefes militares. Era a aristocracia da força bruta. Com o tempo, esses líderes começaram a passar o poder para os filhos. E assim nasceu a aristocracia do direito de nascença, que se blendou com leis e privilégios para garantir que o poder ficasse sempre com as mesmas famílias. Só que nenhuma estrutura de poder é eterna, né? Conforme as pessoas foram ficando mais instruídas, um poder diferente começou a surgir e a bater de frente com esse direito de nascença. Uma nova aristocracia estava a caminho. E como foi essa transição? Primeiro, veio a grana, o poder do dinheiro. Onde o sobrenome nobre já não valia tanto, a riqueza abria todas as portas. Só que o pessoal percebeu rápido uma coisa: para fazer dinheiro, precisa de quê? Inteligência. E aqui, olha que virada de chave. O poder começou a migrar para a inteligência em si. Uma força que, pela primeira vez, não dependia do berço. Qualquer um podia ter. E aí a gente chega nos dias de hoje. E a pergunta é: pronto, chegamos no topo? O governo dos mais inteligentes é o melhor que a gente consegue? Bom, de acordo com a perspectiva espírita, a resposta é não. Definitivamente não. Ainda falta um passo importantíssimo. É aqui que a gente começa a olhar para o futuro, para uma forma de liderança que vai além da inteligência pura. Ela adiciona um ingrediente que, até agora, ficou meio de lado. Pensa o seguinte: a inteligência sozinha é uma ferramenta super poderosa, mas neutra. Ela pode construir coisas incríveis, mas também pode destruir. A pessoa mais genial do mundo pode ser também a mais perigosa se não tiver um guia moral, sabe? E a história, nossa, tá cheia de exemplos disso. E aqui está a grande diferença. A aristocracia da inteligência, que é a que a gente vive hoje, foca na capacidade. Já a aristocracia intelecto-moral, o futuro para o qual caminhamos, exige a união da capacidade com o caráter. Inteligência mais moralidade. É essa mistura que gera confiança de verdade, porque aí as pessoas vão se sentir seguras, sabendo que os líderes não são só espertos, mas também justos. Eu sei, eu sei. Alguém pode estar pensando: ah, isso é muito bonito na teoria, muito idealista. Como é que uma sociedade cheia de falhas como a nossa vai chegar nisso? Pois é. Segundo o Espiritismo, a resposta não é uma revolução da noite para o dia. É um processo, uma transformação moral gradual. Para quem é mais pessimista e acha que o mal sempre vai vencer, é só dar uma olhadinha no retrovisor da história. A sociedade de hoje, com todos os seus problemas, não é infinitamente melhor que a da Idade Média? Cada século que passa, a gente avança um pouco. Dizer que o progresso moral é impossível
É, no fundo, ignorar a nossa própria história. E tem uma análise muito interessante sobre a composição da humanidade, segundo o Espiritismo. Não é só bons contra maus, a coisa mais complexa. A ideia é que existe uma grande maioria, tipo metade da população, que não é má de verdade. Age mal mais por fraqueza, por ser influenciada. E essas pessoas podem ser transformadas pelo bom exemplo. Elas são a chave de tudo. Então o processo seria mais ou menos assim. Hoje, os maus parecem ser maioria porque eles fazem o mais barulho, são mais ousados. O pessoal do bem costuma ser mais quieto. Mas no momento em que essa grande massa influenciável começar a seguir os bons exemplos, a balança vira. Os bons viram maioria. E aí são eles que vão definir as leis, os costumes. A moralidade vira o padrão e a imoralidade vira a exceção. E um ponto super importante, essa visão de futuro não é sobre ter fé cega de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ela anda de mãos dadas com a razão, como essa citação nos lembra. O Espiritismo propõe que a fé que vale mesmo é aquela que a gente entende, que pode questionar e que faz sentido não importa a época. Então a gente fecha com essa reflexão. Olhando para trás, a gente vê o caminho. Poder dos mais velhos, dos mais fortes, do berço e agora da inteligência. Se o próximo passo, que parece inevitável, é a união da inteligência com a moral, a pergunta que fica no ar é: qual é o papel de cada um de nós nessa jornada?